Reis, capítulo de número 4. E uma mulher, das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse: o que eu posso fazer? Declara-me o que tem na sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite a todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. E eles traziam um vaso e ela os enchia. E sucedeu que cheio foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém, ele disse: não há mais vaso. Então o azeite parou. Então veio ela fazer saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Queridos, eu tenho um tema aqui para esta mensagem, e o tema é atitudes para ter uma vida acima da média. Hoje é quarta da vitória, irmãos. Eu vou falar hoje sobre vitória. Mas para receber vitória, existem algumas atitudes que eu tenho que tomar. Para eu receber o milagre que tanto quero, preciso e desejo, eu tenho que dar alguns passos, porque as coisas não acontecem assim como eu imagino no mundo ideal. Porque existe 2 mundos: o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é aquele mundo que está na minha cabeça, é aquele que eu faço a conta redondinha e acho assim: vai dar certo, é do jeito que eu estou pensando, é do jeito que eu estou falando, vai acontecer. Mas quando nós vamos viver no mundo real, essa conta não é tão redonda assim. As coisas não acontecem da forma que às vezes eu penso que iria acontecer. Porque entre a bênção e a vitória existe percalços. Entre a bênção e a vitória existe algumas adversidades, alguns obstáculos, como falei aqui em outras pregações. E eu observando aqui este texto, o Senhor me chamou a atenção aqui para esse tema: atitudes para uma vida acima da média. E o que mais observo e vejo são pessoas medíocres. Pastor, o senhor está falando palavrão? Não. Palavra medíocre é uma pessoa que vive na média, é uma pessoa mediana. Mas nós vemos na Bíblia Sagrada pessoas que eram medíocres, pessoas que viviam na média, mas também tinha pessoas que eram ousadas. Elas viviam também acima da média. Eu quero trazer aqui alguns passos e algumas atitudes que nós devemos tomar ao longo da caminhada, ao longo da nossa vida, para nós vivermos acima da média. Você não vai ser chamado mais de medíocre. Você não vai, depois dessa mensagem, se aplicar ela na sua vida, ter uma vida mediana. Você vai aprender aqui nesta noite a viver uma vida acima da média. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Isaías, que se eu quiser e obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Tem gente que acha que para ser santo tem que viver debaixo de luta, tem que viver debaixo de adversidade, tem que viver debaixo de pobreza,
Tem gente que acha que o símbolo da santidade é aqui eu tenho uma vida horrível, miserável. Quem foi que te disse isso? Porque a minha Bíblia e a Bíblia que você tem aí nos ensina que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu vim aqui nesta noite para te dizer que Deus tem uma vida acima da média para você. Que Deus não quer que você seja só mais uma pessoa, que Deus não quer que você seja só mais um rosto na multidão, mas Deus quer que você seja além da média. Deus quer que você se destaque entre os demais. Deus te escolheu, Deus te chamou para ser mais do que vencedor, irmão. Ser vencedor é viver na média, mas ser mais do que vencedor é viver acima da média. Nesta noite aqui nós vamos aprender aqui algumas atitudes que eu vi nesse texto, para ter uma vida acima da média. Glória a Deus ou não glória a Deus? Aleluia. Eu confesso para os irmãos que eu estava aqui na expectativa do culto de hoje para eu pregar. Ah, se me tirar o altar, ah, se me tirar o ministério, irmão, a minha vida perde o sentido. O sentido da minha vida está aqui no altar. A razão da minha alegria está aqui no altar. É a minha chamada, é a minha vida com Deus. E hoje eu resolvi aqui, irmãos, e vou entregar tudo que Deus mandar. Glória a Deus. Nós vemos aqui no texto uma mulher que foi até o profeta reclamar da morte do marido. E um grande problema aqui se gerou. Quando ele morre, este homem aqui não tinha reserva. Nós vemos aqui que ele tinha era dívidas. Porque quando ele morreu, a mulher foi até o profeta pedir ajuda, dizendo: olha, o meu marido morreu, ele era teu servo, ele temia o Senhor, mas agora os credores quer cobrar uma dívida aí que ele deixou, e quer pegar os meninos e vender para pagar essa dívida, quer pegar os meninos e escravizar para pagar essa dívida. Aí você pode olhar para mim e dizer assim: mas que marido negligente, que homem que não tinha uma boa administração, que camarada, olha o que ele fez, não tinha um fundo reserva, que deixou para a mulher, foi conta. Mas nem tudo que parece, irmãos, nem tudo que às vezes eu vejo é daquela forma que eu estou vendo. Se a gente for observar na história, segundo os teólogos, os historiadores, quem era o marido desta mulher? O nome dele era Obadias. Quem foi Obadias? Obadias foi o servo do profeta, que quando Acabe estava para destruir os profetas, matando os profetas, ele escondeu em uma caverna 70 profetas e sustentou todos aqueles profetas por tempo indeterminado. Então vejo que este homem deve ter gastado todos os seus bens mantendo homens de Deus. Gastou todos os seus bens fazendo a obra de Deus. E quando acaba, acredito que ele fala: o povo de Deus não pode perecer. E ele pegou emprestado para poder sustentar isso. E o que aconteceu, pastor? Sempre acontece uma casualidade. Este homem morreu. Aquela mulher não estava esperando, os filhos não estavam esperando, e nem ele estava esperando. Ele deu um passo ousado. Ele plantou na vida de homens de Deus. E agora aquela mulher, quando ela mais precisa, aquela mulher vai até o homem de Deus. Isso aqui é uma das primeiras atitudes, irmãos, que ela tomou para ter uma vida acima da média. Que atitude foi essa, pastor? Quando o dia mau chegou, porque o dia mau chega, e
Tem gente que acha que viver na presença de Deus não vai existir dia mal. É só mar de rosa, é só conquista. Irmão, vai ter conquista, mas para ter conquista vai ter luta. Tem gente que acha que porque aceitei Jesus, batizei, estou dizimando, mal nenhum vai acontecer, eu vou... Não, irmãos. Jesus também diz que no mundo nós vamos ter aflições. No mundo nós vamos ter aflições. E o que me chamou a atenção aqui no texto é que quando o dia mau chega, e ele chega, se você está vivendo um dia bom, irmão, dá glória a Deus. Mas eu tenho uma notícia que você não vai gostar muito de ouvir. Ainda você vai experimentar o dia mau. Porque o apóstolo Paulo fala, quando nós vamos revestir da armadura de Deus, é para nós resistirmos o dia. É para nós resistirmos o dia. Ou seja, a Bíblia está falando do dia mau. O dia mau chega. A vida boa, irmãos, o milagre, ele não dura todo o tempo. Tanto que quando José vai decifrar o sonho, ele diz, ó, é 7 anos de fartura, mas depois da fartura, vai vir 7 anos de escassez. Ou seja, tudo que é de bom não é eterno, como também tudo que é de mal, também não é eterno. Se você está vivendo uma vida boa, olha, aprenda a administrar esses momentos bons. Mas se também você está vivendo dias maus, tenha certeza que esse dia também vai acabar. O dia mau chega para esta mulher. E o que me chama a atenção, que ela tomou aqui a primeira atitude certa. Qual foi a primeira atitude certa? Ela foi procurar ajuda no lugar certo. Se eu quero viver acima da média, eu tenho que buscar recurso no lugar certo. O dia mau chega, e o que acontece? Às vezes a pessoa vai buscar um recurso no lugar errado. Tem gente que quando está na igreja, está sendo abençoado, está tranquilo. Mas quando o dia mau chega, afasta de Deus, afasta da presença de Deus. E vai buscar recurso, irmãos, aonde são lugares errados. Veja que nesse texto, quando o problema chega, a mulher não foi procurar agiota. Quando o problema chega, a mulher não foi procurar quem não podia resolver o problema dela. Ela vai exatamente procurar a pessoa certa. Irmãos, tem gente aqui que não resolveu o problema na vida porque fica procurando gente errada para se consultar. Tem gente aqui, irmãos, que a vida não mudou porque ele vai pedir conselho quem não tem para dar. Eu já vi pessoas tomar conselho na área sentimental para pessoas que já passou pelo 3º, 4º casamento e o que dá já está quase indo por água abaixo. O segredo aqui é ir no lugar certo. O segredo aqui, irmãos, para viver uma vida acima da média, é buscar a pessoa certa, uma orientação certa, uma direção certa. A Bíblia diz, irmãos, que há sucesso na multidão de conselhos. Então vou buscar conselho de quem, irmão? Em quem tem para dar, quem tem sabedoria, quem é experiente no assunto que eu quero resolver. Veja que essa mulher, quando o problema surge, ela vai até onde o pastor dela. Ela vai até onde o homem de Deus estava, porque ele tinha uma palavra que ia mudar a vida dela. Ele tinha uma palavra, irmãos, que ia transformar a vida dela de uma vez por todas. Às vezes você está tão aflito, e você vai buscar conselho quem não tem para dar. Ao invés de você sair melhor, você sai pior. Ao invés de você sair edificado, você sai triste. Ao invés de você sair para cima, você sai para baixo. Então, se eu quero viver uma vida acima da média, eu tenho que procurar as pessoas certas. Eu tenho que ir no lugar certo. E quando o dia mau chega, irmãos, o melhor lugar para se estar é a casa de Deus.
Porque aqui na casa de Deus vai ter uma palavra que vai mudar a minha vida. Aqui na casa de Deus vai ter um louvor que vai falar comigo. Aqui na casa de Deus todos vamos orar em um só propósito. E Deus vai ouvir a oração aqui deste lugar. Vai mandar vitória, vai mandar milagre. Ei, venha para o lugar certo. Segundo, eu tenho que valorizar o que eu tenho em minhas mãos. Sabe por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque são ingratas. Você sabia que Deus abomina a ingratidão? Quando o profeta diz assim: o que eu posso fazer pela senhora? Declara o que a senhora tem na sua casa. Declara o que a senhora tem na sua mão. Aí sabe o que ela vai dizer? Ah, eu não tenho nada. Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Não tenho quase nada. Pouquinha coisa, não dá para nada, não serve para nada. Ou seja, irmãos, não seja ingrato no pouco, porque quando você é grato no pouco, Deus vai te colocar no muito. Você não entendeu? Deixa eu te dizer uma coisa aqui: seja grato no pouco, porque quando você agradece o pouco, Deus vai te colocar no muito. Valorize aquilo que você tem nas suas mãos. Valorize aquilo que você tem na sua casa. Ah, pastor, meu marido é um caco, ele está bebendo, mas é teu marido. Deus te deu. Quantas mulheres estão orando aí pedindo marido, irmão, e não tem? Mas deixa eu te dizer uma coisa: valoriza aquele marido seu. Valoriza a tua esposa. Valoriza os teus filhos. Valoriza aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Seja grato no pouco, que Ele vai te colocar no muito. Exemplo lá em João capítulo 5, quando Jesus disse: eu vou alimentar toda essa multidão. Aí chega um menino com 5 pães e 2 peixes, apresenta: olha aqui, Jesus disse para alimentar, eu já tenho isso aqui. Mas 20 mil pessoas que tem aqui, mas é o que eu tenho, 5 pães e 2 peixinhos. Aí o discípulo pega e Jesus: o menino tem fé, mas o que é 5 pães e 2 peixes para essa multidão? Aí Jesus: mas vocês não aprendem mesmo, né? Se vocês tivessem a fé desse menino aí, as coisas seriam diferentes. E o que Jesus faz? Ele pega 5 pães e 2 peixes, levanta para o céu, agradece e começa a distribuir. A Bíblia diz que mais de 5 mil homens, fora mulher e também criança, comeu e ainda sobrou. Quando eu sou grato no pouco, Deus multiplica no muito, e eu vou ter para emprestar. O que Deus me deu vai sobrar, porque eu vou ter fartura e milagres aqui nessa noite. Para Deus multiplicar, irmão, um pouco que eu tenho que aprender a valorizar aquilo que Ele me deu. Você acha que Deus vai lhe dar muito, sendo que você não sabe administrar nem um pouco? Você acha que Deus vai lhe dar muito, sendo que você não valoriza nem um pouco? A vida é uma escola, é um treinamento, é um teste. E Deus um dia só vai te colocar no muito no dia que você estiver apto para administrar o muito. Na parábola dos talentos, Ele deu 3 para um, 2 para outro e 1 para um. O que Ele deu 3 dobrou, o que Ele deu 2 dobrou, o que Ele deu 1 não fez nada. Então Ele já sabia, irmão, a quantidade que Ele podia dar para cada um segundo o seu potencial. Então tem pessoas que ficam pensando assim: ah, tem uns que tem muito, eu não tenho quase nada. Você não tem quase nada porque você não está apto para ter muito. Porque quando você aprender a administrar, a valorizar o muito, Deus vai colocar você no muito. Valorize. A mulher disse que não tinha nada. Ela disse que o que tinha em casa não era nada, mas aquele nada que ela disse foi o suficiente para Deus fazer o milagre e ainda sobrar na vida dela. Aquilo que você pensa que não dá para nada, aquilo que você pensa que não serve para nada, irmão, é o suficiente para Deus fazer o milagre e sobrar na sua vida. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: o pouco, meu filho, que Deus vai multiplicar. É no pouco que Deus vai te dar vitória. É no pouco que Deus vai fazer o milagre. É no pouco que Deus vai te honrar. Mas valorize o pouco, se alegre no pouco.
Agradeça no pouco, que um dia Ele vai te colocar no muito. Terceiro, para eu ter uma vida acima da média, eu tenho que ter bons relacionamentos. Olha o versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a teus vizinhos. Tem gente que acha que as coisas acontecem só. Irmãos, vou dizer uma coisa para você aqui. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Nós sempre vamos precisar de pessoas para sermos abençoados por Deus. Deus sempre vai usar pessoas para nos abençoar. Sabia disso, irmãos? Quem aqui é casado? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Dos que são casados, quem foi que te apresentou a benção? Alguém te apresentou a benção. Você precisou de alguém, não precisou? Aí. Se não fosse essa pessoa, você não estaria aí hoje na bênção. De vez em quando o pastor dá uma ajeitada, né, irmão? Eu gosto de apresentar. Eu gosto de abençoar nesse sentido. Isso aí. Nós temos que entender, irmãos, que nós só vamos experimentar milagres quando nós aprendermos a nos relacionar melhor. O problema é que às vezes você tem maus relacionamentos e todo o resultado que você tem é negativo. Mas quando você aprende a se relacionar com as pessoas positivas e com aquelas que querem o seu bem, deixa eu te dizer uma coisa: você está a um passo para viver acima da média. Ande com quem te ama, ande com quem te leva para cima, ande com quem te fica mais perto de Deus, ande com quem ora, ande com quem gosta de você de verdade. Não anda quem te joga para baixo, irmãos. Não anda com quem fica falando mal do teu marido, falando mal da tua esposa. Não anda com quem fica pondo defeito no teu carro. Não anda com quem fica pondo defeito na tua profissão. Não ande com quem fica colocando defeito na sua pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa: ande com quem levanta o teu astral. Ande com quem te valoriza. Ande com quem te levanta para cima. Quando você aprende a se relacionar, aí você está a um passo para viver acima da média. Porque nós somos o resultado das 5 pessoas que nós convivemos. Se você convive com pessoas ruins, a sua tendência de ser uma pessoa ruim ou péssima é muito grande. Então você tem que ser seleto na sua amizade. Você tem que ser seleto em quem você anda. Quem está indo na sua casa. Quem está fazendo parte da sua vida. Seja seleto. Aprenda sobre o poder do relacionamento. Relacione-se bem. Ande com quem te valoriza. Essa mulher aqui, ela tinha uma palavra. Essa mulher aqui, ela tinha uma promessa. Mas para essa promessa se cumprir, ela precisou de quê? Vizinhos. Ela precisou de quê? Pessoas. Aí você vê uma pessoa que não se relaciona com ninguém, que não se dá com ninguém. Me desculpe aqui o palavreado, você é muito chata, você é muito chato. Ninguém aguenta ficar perto de você, ninguém te tolera. Irmãos, nós temos aqui uma missão nessa igreja. E a missão da nossa igreja é amar a Deus sobre todas as coisas. A missão da nossa igreja é amar as pessoas. E a missão desta igreja é servir o mundo com o poder deste evangelho. Eu vivo, irmão, a cada dia para tornar a vida do meu irmão melhor. Porque quando eu torno a vida do meu irmão melhor, irmão, eu me sinto bem.
É por isso que eu luto por um, é por isso que eu luto por outro, é por isso que eu ensino um, é por isso que eu levanto outro, porque isso é o combustível da minha alegria. Isso é o combustível, irmãos, que me traz mais vontade de viver. É quando eu faço bem para o meu próximo, é quando eu vejo o meu próximo crescendo, avançando. Alguns amigos meus falam assim: rapaz, você dá uns treinamentos que você paga caro, você gasta caro, chega lá e dá assim de graça. É, irmão, o meu intuito não é só reter para mim, reter para mim, reter para mim. Eu não sou represa, irmão, eu sou rio, e rio libera água, irmão. Gente que fica represando água, uma hora ela arrebenta, estoura e acaba com tudo. Mas eu e você somos rios, rios de Deus, aonde a água flui livremente e alimenta todos os outros. E eu aprendi uma coisa na vida, Alex, que conhecimento, quando é compartilhado, quanto mais você compartilha, mais você recebe. Quanto mais você compartilha, quanto mais você dá, irmão, mais você recebe. Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Então cultive bons relacionamentos. Ó, preste atenção. Você errou e repare os seus erros. Olha o versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o azeite sobre o vaso que está vazio. Quando os credores vieram cobrar daquela mulher, irmãos, quem foi que abriu a porta? Porque quando eles vão bater na porta lá, alguém tem que abrir, sim ou não? Sim ou não? Foi a mulher, não foi? Porque o marido dela estava morto. Então a mulher foi lá e ela fez o quê? Abriu a porta. E quando ela abre a porta, o que acontece? O problema da vida dela se agrava mais. Você sabia que tem gente, irmãos, que está com a vida ruim porque está abrindo a porta para as coisas ruins acontecerem? Tem gente que está passando luta no casamento porque ele está abrindo a porta da intimidade para os outros, e aí está passando dificuldade no casamento. Preste atenção, irmão, aquela mulher abre a porta, e quando ela abre a porta, o problema se agrava. Tem gente que está com problemas aqui gravíssimos porque ele está dando brecha, porque ele está abrindo a porta. Ah, pastor, eu estou arrancando o cabelo de tanta dívida, estou devendo tanto, o negócio está feio, essa crise, fiquei desempregado. Quem mandou gastar muito? Bem feito. Bem feito. Bem feito, porque está desse jeito. Foi você que abriu a porta, gastando um dinheiro que você não tem, gastando um dinheiro que você ainda ia ganhar e nem sabe se ia ganhar, mas a fé é demais para essas coisas. Para isso tem fé, mas para viver momentos difíceis, aí a fé acaba. Tem problema, irmão, que não é o diabo, porque tem gente que gosta de colocar a culpa no diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é Satanás, é o capeta. Satanás, é o que? Eu? Uma vez, camarada, essas viagens aí, dizendo: pastor, o diabo está entrando na minha finança, estou escabelando, estou pensando em suicidar. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou desesperado, devendo cartão, isso e aquilo. Eu falei assim: o cartão está tirando o cabelo? Então faz o seguinte, amanhã é campanha de 3 dias, você traz a fatura aqui, e eu vou mostrar qual é o diabo que está entrando na sua vida. Pastor, então vai dar certo. Vai. Aí ele trouxe, ele achou que eu ia pegar a fatura, ia enterrar no monte, ia jogar um monte de óleo em cima da fatura, ia fazer aquelas negócios todas, e aí o anjo ia pegar a fatura, ia pagar a fatura dele. Ele pensou isso, eu acho. Aí eu peguei e li o nome lá, fulano de tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Esse aqui é o diabo que está fazendo você gastar muito. Não, pastor, esse aqui sou eu. Pois é você mesmo, irmão, que está comprando mais o que deve, está gastando mais o que tem. Quer viver acima da média, irmão? Pode gastar aquilo que não tem. Pode gastar aquilo que você não tem.
cuidado. Quando a mulher vai pedir ajuda para o profeta, ele manda ela reparar o erro. Onde é que foi que ela errou? Quando ela abriu a porta para o credor entrar. E aí o que o profeta está falando? Ó, você entra, mas você fecha a porta. Ou seja, o milagre só vai acontecer quando você aprender a reparar onde você errou. Irmãos, começa a examinar, a fazer uma altanada. Onde é que eu errei? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, manda eu ir aonde eu caí e me consertar onde eu caí. O profeta aqui está fazendo a mesma coisa, ó. A senhora abriu a porta para o credor entrar, agora a senhora vai fechar a porta. Para você viver uma vida acima da média e receber o milagre de Deus aqui nesta noite, fecha a porta que você abriu, o problema se instalar. Aprenda onde foi que você errou, fecha a brecha, fecha a porta e não faça de novo o que você fez. Irmãos, errar uma vez é humano, mas errar duas vezes na mesma coisa já é burrice. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite: repara os seus erros e não erre mais naquilo que você já errou. Quinto, para quase nós terminar, eu tenho que fazer do jeito que Deus manda. Olha o que está dizendo o texto. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre ele e os filhos. Eles traziam o vaso e ela enchia. Irmãos, se eu não fazer exatamente da forma que Deus manda, eu não vou viver uma vida acima da média. Se eu não fazer da maneira de Deus, eu não vou viver uma vida extraordinária. Se eu não fazer do jeito de Deus, eu não vou ver milagre na minha casa. Deixa eu te dizer aqui nesta noite: faça exatamente do jeito que Deus mandou. Faça exatamente da forma que Deus mandou. Se Deus mandou fazer, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça um absurdo, creia e faça. Nós não estamos aqui para desobedecer aquilo que Deus está falando e mandando, mesmo que não tenha sentido nenhum, mesmo que pareça um absurdo. Foi Deus que mandou, então eu vou. Foi Deus que mandou fazer, então eu vou fazer. É isso que Deus quer, irmãos. Tudo que Deus vai fazer é desafiador. Não é aquilo que nós pensamos e nem aquilo da forma natural. Os milagres que Deus faz é da forma sobrenatural. Se Ele está te mandando fazer uma coisa absurda, irmão, faça. Se Ele está mandando você fazer uma coisa doida, faça. Mas faça do jeito que Deus mandou. Para a gente terminar, reconheça quem te ajudou na dificuldade. Irmãos, eu fico observando uma coisa que me chateia muito: são pessoas ingratas. É claro que nós não fazemos nada para ter alguma coisa em troca, longe disso, mas não seja ingrato. Reconheça quem orou por você quando você estava lá naquela luta. Reconheça quem trouxe uma palavra de esperança para a sua vida quando você estava quase morrendo. Reconheça aquele que levou uma cesta básica ou um alimento para a tua casa quando mais você precisou. Reconheça aquilo que fizeram para a tua vida, irmão. Reconheça quem te ajudou no momento mais difícil da sua vida e seja grato, porque Deus ama a gratidão. Eu tenho que reconhecer. E eu reconheço e sou grato a cada pessoa que me ajudou a eu chegar onde cheguei. Sempre que eu cruzo no caminho dessas pessoas, eu dou um jeito de abençoar. Se eu tenho uma oferta, eu dou uma oferta. Se eu tenho uma palavra de ânimo, eu dou uma palavra de ânimo. Se eu tenho a minha amizade, eu dou a minha amizade. Não, alguma coisa eu sempre tenho para dar.
Porque o segredo é reconhecer quem te ajudou na hora que você mais precisa. Essa mulher aqui, quando o milagre aconteceu, ela não virou as costas para o profeta não. Ela correu lá e disse: profeta, o milagre aconteceu, o azeite multiplicou, eu estou rico, homem de Deus. Tem gente que vem para a igreja, recebe as bênçãos, e quando o milagre acontece, nem aqui para dar testemunho ele vem, para que outras pessoas venham a ter a vida edificada através do testemunho. Irmão, seja grato e reconheça o que Deus tem feito na sua vida. Essa mulher reconheceu tanto que quando ela recebe o milagre, ela vai até onde o profeta está. E aí ele deu mais uma direção que foi valiosíssima para ela não cometer o mesmo erro. Qual foi a direção quando ela conta o testemunho do milagre? Olha, o azeite multiplicou, tem vaso lá, ó, cheio. E o que o profeta disse? Vende o azeite, paga a dívida e vivei do. Agora tem gente, irmãos, que quando Deus multiplica, ele gasta o dinheiro, faz mais dívida, e aí depois fica na mesma labuta. Irmão, ela estava pedindo socorro para quê? Pagará dívida. E aí quando o milagre acontece e é muito, que ela não sabe nem o que fazer, ela volta para agradecer o profeta e tomar uma opinião. E agora? Olha ele, faça o que você tinha proposto no seu coração, pagar quem você deve. Depois você vai desfrutar para o resto da tua vida daquilo que Deus te deu. Porque o que Deus vai te dar aqui nesta noite, irmãos, vai dar para você pagar e vai sobrar para você viver do resto. Irmãos, o que Deus tem para você aqui nesta noite é muita coisa que você não vai nem saber o que fazer, mas Deus tem uma palavra aqui nesta noite para a tua vida. Paga a sua dívida e tu e teus filhos desfruta daquilo que Deus deu para você.